Salve galera, Paulada tá de volta. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão tudo na santa paz? Espero que todos estejam muito bem, cuidando da saúde, se protegendo. Moçada, fica tranquilo, vai acabar toda essa história uma hora e nós estaremos todos felizes, contentes, naquela história, naquela vida maravilhosa que a gente gosta de ter. Paciência, moçada, vai dar certo, confia em mim, eu tenho certeza que logo logo tudo vai estar show de bola. Moçadinha, Paulada tá aqui, bicho, para dizer para você que o tema da nossa aula, do nosso vídeo, é um baita de um filé para os vestibas que vocês vão prestar. Moçadinha, manja agravos ambientais, tema titular nas provas dos vestibulares. Vou comentar um pouquinho com você. Você sabe o que é eutrofização? Entender o mecanismo, saber direitinho por que acontece, quais são as consequências? Você tá ligado o que é assoreamento? Pois é, moçada, nesse vídeo teremos a oportunidade de discutir intensamente estes fatores juntamente com vocês. Espero que você fique aqui comigo para poder aproveitar, obviamente, o nosso vídeo. Produção, vamos fazer o seguinte? Scubinho, roda a vinheta, meu amigo! Salve galera, Paulada tá de volta, moçada, tô aqui para te dizer o seguinte, mas antes de nós falarmos sobre o tema da nossa aula, eu quero te pedir um favor, moçada, se inscreva no nosso canal, deixa um like, moçada, é importante para que nós continuemos produzindo, trabalhando para vocês e obviamente engrandecendo o seu saber. Então não esquece, acabou de assistir o vídeo, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, dá likezinho para todo mundo ficar feliz. Show de bola? Galerinha, vamos começar o nosso tema de hoje, bicho. O tema de hoje da nossa aula, moçada, está intimamente relacionado a agravos ambientais. Mas antes de nós entrarmos neste papo de agravo ambiental, eu queria te demonstrar um fator extremamente importante que está intimamente relacionado com a dinâmica de população, ou seja, crescimento populacional. Moçadinha, vamos lá então? Observem comigo a tela. Eita, que beleza, Pauladinha! Nós estamos observando a sua telinha. Olha lá, está escrito para nós crescimento populacional. Eita, que beleza, moçada! Olha lá, crescimento populacional humano. Mas antes de nós continuarmos com esse papo de crescimento populacional humano, eu gostaria que você desse uma olhada neste gráfico, nestes gráficos que aí estão, que representam para a gente, sem dúvida alguma, o que nós denominamos como sendo o crescimento das populações no ambiente de forma real, de forma biótica, considerando resistências do meio e tudo mais. Portanto, vamos lá. Galerinha, nós estamos observando um gráfico que mostra número de indivíduos em função do tempo. Vocês estão visualizando comigo que esta curva que está em preto aqui, este gráfico que está em preto, ele é chamado de curva de potencial biótico. O que seria isso? Seria o crescimento da população em questão sem que consideremos as resistências do meio. Portanto, este gráfico preto que você está observando, nós denominamos como crescimento biótico. É aquele crescimento que não vai limitar o crescimento por espaço, ou falta dele no caso, por carência de alimento, por disputa por fêmeas, predadores, parasitas, nada disso estará associado a esta primeira curva, chamada de crescimento biótico. Galerinha, agora a história é a seguinte, bicho, o lance é o seguinte, todo ambiente, todo ecossistema, ele vai apresentar uma capacidade biótica máxima. O que significa isso? É o quanto neste ambiente as populações, as comunidades conseguem crescer. Vai chegar num determinado patamar, que aqui está representado por esta linha em azul, que chamamos de tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, ou carga biótica máxima. Paulada, mas espera aí. Se no gráfico preto ele está superando esta carga biótica máxima, claro, moçada, que está, porque no gráfico preto nós não consideramos as resistências do meio. Agora, a partir do momento que você considera a resistência do meio, olha lá, o que deveria crescer sem essa resistência? Não. Com a resistência do meio, nós temos uma representação gráfica chamada de curva de crescimento real. Galera, toda esta parte achurada aqui em amarelo correspondem às resistências do meio, relacionado a espaço,
relacionado a alimento, água disponível, fêmeas para cópula, possíveis predadores, parasitas, competidores. Então todos esses fatores acabam diminuindo aquele crescimento que era biótico, né? E que agora tornou-se real devido, obviamente, à capacidade biótica máxima que um ambiente pode apresentar e, lógico, devido às resistências do meio. Galerinha, então vamos lá. Só que o que acontece é o seguinte, esta curva de crescimento real, ela atinge, obviamente, a capacidade máxima dentro dos seus padrões, considerando resistência, enfim. Mas a grande questão é, a partir do momento que essa população atingiu a carga biótica máxima, ela pode oscilar um pouquinho para cima, gera competição entre os indivíduos, diminui o número populacional. Aumentou, gera competição entre os indivíduos, diminui o número populacional. Então, a partir do momento que a população ela atinge a carga biótica máxima proposta pelo ambiente, ela fica oscilando neste limite, mantendo basicamente a população nesse limite de crescimento estabilizado, equilibrado, de forma dinâmica. Cara, isso é maravilhoso, moçada. Isso é extremamente importante. Ressaltando para você na curva real, este primeiro estágio aqui, ó, você observa, primeiro estágio da curva de crescimento real, o crescimento ele é bastante significativo, viu, moçada? Por quê? Porque é um momento que ainda tem muita disponibilidade de espaço, ainda tem muito alimento disponível, então a população está crescendo, né? Quando vai chegando próximo da carga biótica máxima, você observa uma inclinação já um pouco menor. A população já não tem mais a mesma capacidade de crescimento, uma vez que já está muito próximo do limite. Show de bola, lembrou deste gráfico maravilhoso? Agora, moçada, vem comigo, quero te mostrar uma outra condição. Cara, olha que gráfico bonito, este sim, mostrando o crescimento populacional humano. Vamos lá? Galera, vamos considerar aqui, ó, 200 mil anos antes de Cristo, a população total era menor do que 1 milhão de seres humanos. Então, olha lá, ó, moçadinha, então aqui está contabilizando para a gente, ano 200 mil anos antes de Cristo, nós éramos em menor quantidade do que 1 milhão. Tudo bem? Boa! Galera, o que nós podemos exaltar? Deixa eu ler aqui o textinho para vocês, ó. Graças à agricultura, há 10 mil anos, a humanidade chegou ao seu primeiro milhão. Então tá aqui, ó. Nós chegamos ao primeiro milhão, né, moçada? Que coisa linda. No século XVIII, com a Revolução Industrial, já éramos 1 bilhão de seres humanos. Opa! Então olha lá o salto que nós estamos dando aqui, né? 1 bilhão de seres humanos que estarão vinculados a esta situação. Paulada, então olha que legal, né? A Revolução Industrial trouxe novas possibilidades, novos meios de produção, interessante, em produção em massa, favorecendo, obviamente, e facilitando o crescimento populacional. Claro que tudo isso também é auxiliado com o crescimento da medicina, da saúde, do cuidado com o ser humano. Tudo isso foi sendo melhorado. Bom, com os avanços da medicina, a população continuou crescendo, a população humana em milhões de habitantes, né? Galera, olha lá, 200 mil anos antes de Cristo, o Homo sapiens evoluiu na África. Essa é uma das teorias aceitas, sem dúvida alguma. Nossa espécie ficou confinada na África até 60 mil anos atrás, quando de lá saímos para povoar o planeta. Moçada, essa é uma das histórias que nós podemos considerar como sendo viável. Bom, agora a grande questão é a seguinte, Paulada, vamos lá. Paulada, eu estou percebendo que a partir do momento que nós tivemos 1 bilhão de seres humanos, o crescimento ainda, ele foi um tanto quanto, bastante, digamos que modesto, até mais ou menos este momento aqui, ó, que nós estamos observando a presença de vacina. Moçada, a vacina, ela foi proposta em 1798 por um pesquisador chamado de Edward Jenner. Paulada, e esse Jenner, o que ele fazia? O Jenner, moçada, ele trabalhou observando pessoas que manuseavam as tetas das vacas para retirada do leite, e na vaca tinha uma doença chamada de cowpox, na verdade causada por um vírus que nós denominamos como sendo cowpox. E esse vírus é muito parecido, é talvez até uma vertente do vírus da varíola. E aí o que o tal do Jenner conseguiu observar? Ele percebeu que as pessoas que manuseavam as vacas, as tetas das vacas, apresentavam, sem dúvida alguma, a tal doença, pelo fato de entrar em contato ali com possíveis secreções, enfim. E a partir daí,
manifestavam a doença chamada de cowpox. Só que o que o tal do Jenner percebeu? Que essas pessoas que pegavam essa doença bovina, quando tinham contato com o vírus da varíola, acabavam não manifestando doença, manifestando sintoma, ou seja, estavam imunes à doença. Foi neste momento que o nosso querido Jenner falou, opa, eu acho que eu descobri alguma coisa interessante. Quando eu estimulo previamente o organismo com um determinado agente patológico, ele cria uma resposta imune. Claro que ele não tinha ainda consciência citológica, citologia da coisa, né? Mas ele já entendia dessa forma. E foi assim, portanto, que foi proposta a primeira vacina pelo nosso querido Jenner. E ó, moçada, isso foi extremamente importante para a sociedade humana. Por quê? A partir do momento que você criou vacina e criou o antibiótico, que foi mais ou menos aí nesse mesmo momento, galera, olha a explosão demográfica que nós tivemos. Em 31 de outubro de 2011, nós já éramos 7 bilhões de seres humanos. Paulada, que doideira. Pois é, moçada, estima-se que, se nós continuarmos crescendo desta maneira, de forma demasiada, existe uma estimativa de que em 2100 nós já sejamos mais de 10 bilhões de seres humanos ocupando este planeta de forma bastante significativa. Agora, a grande pergunta que eu quero te dizer é a seguinte, para que nós finalizemos este primeiro momento, e aí nós vamos para a lousa, que eu quero discutir com vocês alguns detalhes que são importantes de agravos ambientais. Moçadinha, a pergunta é, why? Traduzindo, por que nós, seres humanos, temos este crescimento exagerado? Será que nós já passamos da carga biótica máxima suportada ou proposta pelo ambiente? Já, moçada, e faz tempo. A questão é a seguinte, todo esse crescimento exagerado, descontrolado, ele ocorre graças a uma seguinte condição. Nós, seres humanos, somos capazes de controlar as resistências do meio. Se existe uma doença que tenta causar a morte do ser humano, nós criamos condições para que nós nos mantenhamos vivos. Moçada, eu não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, que bom, né, que nós nos mantenhamos vivos. Mas nós estamos andando contra, obviamente, este fator natural de controle de crescimento populacional. Você está vivenciando isso. O que você mais espera para esse ano? Vacina. Existe uma doença que está, consequentemente, causando a morte de muitos indivíduos, entre aspas, por favor, não me entendam mal, mas gerando um controle do crescimento populacional. Claro que nós sabemos que envolve o fator sentimental, é muito triste, já mando aqui as minhas condolências para as pessoas que tiveram problemas com a Covid, enfim. Mas a grande questão é essa, moçada. Nós, seres humanos, criamos condições para que nós nos mantenhamos vivos. Falta espaço, a gente constrói prédio. Falta alimento, a gente produz transgênicos que possam ser produzidos, ou melhor, ter uma melhor produtividade numa menor área. Galera, a gente controla os nossos fatores de resistência ambiental. Se caso tem algo que incomode a vida humana de alguma forma, nós vamos tentar inibir este fator de promover controle populacional, ou seja, morte de indivíduos humanos. Então, graças a isso, nós, seres humanos, crescemos de forma demasiada, moçada. E aí, bicho, agora eu vou dar uma tiradinha do gráfico e quero que você olhe para mim. Bicho, olha só. Qual é a grande consequência deste crescimento exagerado da população humana? Moçada, quanto maior o número de indivíduos, maior é a necessidade que esses indivíduos apresentam para poder sobreviver. Maior é a quantidade de alimento, maior é a quantidade de espaço necessário. Então nós vamos devastando, bicho. Vai produzindo agricultura, vai retirando floresta e produzindo alimento. É assim que nós fazemos. A gente promove um extrativismo cruel, extração de madeira, devastação de florestas. A gente destrói montanhas para extração de minério. E nada disso, moçada, é trabalhado de forma sustentável. Não, a gente usufrui do ambiente e devolve para o ambiente tudo zoado as coisas que nós conseguimos tirar desse ambiente. Por exemplo, a água. Galera, o que acontece com a grande quantidade da água que devolve-se aos rios? Estão todas poluídas com cocô, para ser mais justo, com merda, esgoto, resíduos industriais, resíduos domésticos, que são devolvidos para a natureza de forma cruel, causando um desequilíbrio
ecológico violento. E é por esse motivo que hoje aqui nós vamos falar de dois grandes agravos ambientais que eu tenho certeza de que estarão presentes na prova de vocês. Portanto, galera, eu vou agora lá para a lousa e aí nós vamos comentar um pouquinho sobre os mecanismos de eutrofização e também de assoreamento. Show de bola? Então vamos lá com paulada? É, moçadinha, esse tema é filé. Vem comigo! Salve, galerinha! Olha lá, nós voltamos agora, bicho. Tava lá com vocês nos slides, te mostrando um pouquinho sobre o crescimento populacional, a dinâmica de população humana. E agora, bicho? É, moçada, falei para vocês que a população humana cresce de forma descontrolada, porque nós podemos controlar, obviamente, as resistências do meio. Galerinha, então, dois agravos ambientais que são fundamentais para que nós comecemos a nossa brincadeira. Um deles nós chamamos de eutrofização ou eutroficação, é a mesma coisa, são sinônimos. Galerinha, o que é eutrofizar? Corresponde a um lançamento excessivo de matéria orgânica ou fertilizantes em corpos d'água. Isso vai gerar uma consequência muito negativa, obviamente, para este tal ambiente aquático. Então, galera, toda vez que nós falarmos basicamente em eutrofização, é fundamental que você entenda que nós, seres humanos, temos uma interferência muito grande. Geralmente, os mecanismos deste fenômeno chamado eutrofização, ele ocorre por ação antrópica de forma não controlada, demasiadamente, portanto, com falta de consciência. Essa é a ideia. Então, lembra, a população humana cresce muito, a gente acaba lançando mais esgoto no ambiente aquático. Lembra que não são todos os locais que nós temos tratamento de esgoto, portanto, este esgoto é devolvido em concentrações de matéria orgânica violentamente elevadas para os corpos d'água, pequenos rios, riachos, lagos, lagoas, até mesmo pensando em possibilidades de maior porte. Mas vamos falar de eutrofização, principalmente de pequenos corpos d'água, tá? Mais fácil de acontecer o mecanismo. Galera, além disso, o lançamento de fertilizantes, ele também corresponde a um fator importante. Paulada, mas por que alguém vai jogar fertilizante na água? Não é isso, né? Os caras acabam jogando fertilizantes de forma exagerada no solo, né? E a partir daí, imaginemos que ocorra uma chuva e o fato desse solo agora estar sem cobertura vegetal devido à possibilidade da prática da agricultura, quando joga-se esse fertilizante em excesso, se caso chover, esse solo será lixiviado, com X, lixiviado. Então aqui, ó, falamos em lixiviação. Paulada, o que é a lixiviação? Seria a possibilidade, até mesmo um mecanismo de questão erosiva, que permite com que, conforme a água vai escoando por superfícies, quanto mais inclinadas, maior é a velocidade. E claro, quanto menor a cobertura vegetal, quanto menor a cobertura vegetal, maior serão os danos erosivos que podem ocorrer nesse solo. A água, ao passar por este solo, ela acaba arrastando partículas que são nutricionais e importantes para os organismos que ali do solo, gostariam de se desenvolver. Mas o fato de você lavar esse solo e jogar grandes concentrações de fertilizantes à base de nitrato, fosfato, para o corpo d'água, você pode permitir com que também a eutrofização aconteça. Galera, então, para que fique bem claro nessa nossa história, o que o Paulada vai fazer, bicho? Eu vou dar uma apagadinha aqui na lousa, tá? Rapidamente, somente nesses conceitos que estavam aqui no cantinho. Então, não esqueçam, ó, lançamento de esgoto e, basicamente, fertilizantes em excesso no solo podem estar vinculados, basicamente, à manifestação da eutrofização. Beleza? Então, joia! Moçadinha, agora o que nós vamos fazer, bicho? Paulada tá aqui para tentar te mostrar, ó, e hoje, moçada, eu vim aqui na lousa, cara, porque dá saudade de trabalhar na lousa, de estar aqui com vocês, trabalhando numa lousa, de fato, como a gente fazia em sala de aula. Por isso que o Paulada está aqui. Deixei um pouquinho o PowerPoint, as apresentações de lado e vamos para a lousa. Nós vamos entender um monte de coisa boa. Vem comigo? Então, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos, a menção, como se nós estivéssemos observando um corpo d'água qualquer. Tudo bem? Galerinha, o que nós vamos observar? Então, imaginemos isso aqui como sendo um corpo d'água. E aqui, ó,
Estou retratando para você a possibilidade da presença de água. Só que, galera, o que vai acontecer? Imaginemos, todos nós aqui, que nesta regiãozinha aqui, ó, nós começamos a observar a presença de um cano, né, que está trazendo grande quantidade de esgoto para esta região. Paulada, e aí o que vai acontecer? E aí, moçada, que nós começamos a observar um lançamento muito grande, olha lá, moçada, um lançamento grande de partículas, ou seja, de esgoto para o interior deste tal corpo d'água. Bom, a história agora é a seguinte. Galera, o que está acontecendo? Isso daqui, ó, isso é esgoto. Show de bola? Matéria orgânica em grande quantidade. Isso daqui, ao ser lançado nesse ambiente, então está elevando a concentração de matéria orgânica. Galera, MO é matéria orgânica. Tudo bem? Paulado, o que vai acontecer a partir deste momento? Galerinha, no momento em que nós estamos observando aqui o lançamento exagerado de matéria orgânica, nós observaremos neste momento, então imagine que este corpo d'água ainda está saudável, cheio de oxigênio, cheio de gás O2 dissolvido nesta água. Portanto, no momento em que você começa a aumentar a quantidade de matéria orgânica, bicho, você está dando disponibilidade alimentar para as bactérias que ali estão. E ainda tendo oxigênio, lógico que essas bactérias aeróbicas vão começar a se proliferar e crescer em número populacional de forma extremamente exagerada. Então aqui, ó, nós começamos a observar um aumento na concentração, lembrando que o colchete é sinônimo de concentração, de bactérias, olha lá, moçada, bactérias que nós definimos como sendo aeróbicas. Paulada, estas tais bactérias aeróbicas, elas vão permitir o quê? Bicho, a partir desse fator, elas começam a elevar, ó, aumento da DBO. Paulada, o que é DBO? Paulada, o que é DBO? DBO significa demanda biológica por oxigênio. Galera, bicho, isso é fundamental para você entender. A partir do momento que começa a aumentar a quantidade de bactérias aeróbicas devido ao excesso de matéria orgânica, bicho, a demanda biológica por oxigênio começa a aumentar violentamente. Como consequência disso, se tem muita bactéria consumindo oxigênio para degradar essa matéria orgânica, moçada, uma das primeiras consequências negativas seria o quê? Diminuição na concentração de O2 disponível. Portanto, esta é a primeira condição que você precisa guardar juntamente com o Paulado. Bom, agora, moçada, o que vai acontecer? Segura essa situação, ambos ocorrem ao mesmo tempo. Este outro fator que eu vou te explicar também acontece concomitantemente ao que eu te expliquei aqui embaixo. Então, por enquanto, aumentamos a DBO, diminuiu a concentração de oxigênio. Show? Ótimo. Galerinha, agora a pergunta é a seguinte. Paulada, ao longo da degradação dessa matéria orgânica, o que acontece com ela? Bom, a matéria orgânica, ela vai ser convertida, né? Então você começa a observar um aumento na concentração de matéria inorgânica. Paulada, mas espera aí, o que seriam essas matérias inorgânicas? Ué, moçada, nós podemos retratar como matéria inorgânica, por exemplo, o nitrato, que é o NO3-, o fosfato, que é o PO4-3-. Então todos estes íons começam a estar em grandes concentrações no interior deste ambiente aquático. Galera, não perca o raciocínio. Matéria orgânica estimulou o crescimento de bactérias aeróbicas que aumentam a DBO, demanda biológica por oxigênio, e estão consumindo muito oxigênio, então começou a baixar a concentração de oxigênio neste ambiente aquático. Concomitantemente, ao mesmo tempo, a matéria orgânica vai sendo convertida em matéria inorgânica, né? Galera, bota aqui, ó, faltou um pinguinho aqui. Paulada, quem é que faz esta conversão? São os magníficos decompositores. Quem são os decompositores? Algas, desculpe, Paulada, não fala besteira, fungos, bactérias, principalmente bactérias aqui nós estamos identificando. Galera, agora vem comigo. Isso aqui tá rolando. Show? Ótimo.
Com o aumento da quantidade de matéria inorgânica, o que isso vai gerar? Isso vai gerar um mecanismo chamado de floração das águas. O que é isso, Paulada? Devido à grande quantidade de matéria inorgânica, matéria-prima que as algas podem absorver para poder se multiplicar, para poder se reproduzir, construir outras matérias orgânicas. Portanto, olha o que começa a acontecer, moçada. Estou só destacando nesta região para não poluir demais a sua figura. Mas, galera, nesta regiãozinha aqui eu estou destacando para você o quê? Devido à presença de grandes quantidades de matéria inorgânica, nós começamos a observar um aumento significativo no número populacional de algas, permitindo, portanto, desta forma, formar uma camada espessa de algas. Ah, Paulado, uma camada espessa de algas. Paulado, então por isso que os ambientes eutrofizados ficam verdinhos? Moçada, esta é a condição que você precisa entender. Agora, já estamos numa condição de concentração de oxigênio baixando. Moçada, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. As algas que estão bem aqui na superfície, elas são capazes de receber luz, né? Olha lá, elas são capazes de receber luz e, portanto, até fazem fotossíntese e vão permitindo o espessamento cada vez maior desta camada de algas. Só que qual que é o grande problema? As algas que vão ficando mais para o fundo, elas não têm mais acesso à luminosidade, portanto, começam a morrer. Ah, Paulada, então você está me dizendo que nesta região nós encontraremos uma grande quantidade de algas mortas? Moçada, peraí. Além de aumentar a quantidade de matéria orgânica, já era alta, está aumentando ainda mais. A pergunta é, galera, presta atenção. Vai conseguir penetrar luz nas regiões internas deste lago? Não vai, portanto, essa luminosidade acaba sendo dificultosa, não consegue penetrar devido a essa camada espessa de algas. E aí eu te pergunto, isso gera como consequência o quê? Olha lá, moçada, uma menor taxa de fotossíntese. Paulada, então uma menor taxa de fotossíntese? Moçada, isso agrava ainda mais o quê? A diminuição na concentração de oxigênio. Paulada, que coisa mais doida! E além disso, toda essa matéria orgânica que está aqui, ela vai ser decomposta. Bicho, Paulada, que doideira! Pois é, moçada, a partir daí, então, nós percebemos que a degradação de matéria orgânica estimula a proliferação de bactérias aeróbicas, que aumentam a DBO e que já começam a diminuir o oxigênio. Show? Concomitantemente, ao mesmo tempo, a matéria orgânica que é convertida em inorgânica por decompositores estimula a proliferação de algas e, devido tornar-se muito espessas essa camada, as algas que estão na superfície até têm acesso à luminosidade. Inclusive, esse oxigênio que é produzido aqui na superfície, ele é já rapidamente devolvido para a atmosfera, moçada, e não é incorporado pela água. Então quer dizer que, além de tudo, você diminuiu a taxa fotossintética e, consequentemente, está impulsionando, está estimulando a apresentar uma baixa concentração de oxigênio nesse ambiente. Galera, eita que beleza! Paulada, para finalizar a história, devido a esta imensa carência de oxigênio, o que nós observaremos, moçada? Agora eu vou lá do lado de lá. Você observa um aumento na concentração de bactérias anaeróbicas. Agora são as bactérias anaeróbicas? Isso! E graças à presença agora dessas bactérias anaeróbicas, mas peraí, por que anaeróbica? Moçada, porque o ambiente começou a ter carência de oxigênio. Então aquela galera aeróbica começou a morrer. Por isso que começa a morrer peixe, começa a morrer organismo aeróbico. Que da hora entender isso. A partir de então, essas bactérias agora anaeróbicas, que vão continuar decompondo a matéria orgânica, permitem a formação de gases com cheiro bem desagradável à base de enxofre, né? Então, cheiro desagradável,
cheiro desagradável. Eita, opa, desagradável não, desagradável. Paulada, isso é a eutrofização? É, moçada, isso é o que acontece quando nós jogamos esgoto no ambiente aquático. Entendeu? Ótimo. Agora, galera, será que dá para nós intensificarmos esta possibilidade inorgânica? E se ao invés da gente considerar somente a decomposição aumentando a matéria inorgânica, e se além disso a gente jogar no solo fertilizantes? Você consegue entender que você está aumentando ainda mais esta situação? Então, galera, tanto o lançamento de esgoto quanto fertilizantes em excesso no ambiente aquático podem estimular uma queda na concentração de oxigênio disponível e, a partir daí, permitir com que este ambiente tenha uma alteração no tipo de vida, que era uma vida aeróbica e que agora representa para todos nós uma vida anaeróbica. Então, cuidado para você, vou chegar bem perto, cuidado que você não seja cu no vestibular. Não vai dizer o seguinte, a eutrofização, ela promove a morte do lago. Como isso é importante. Tá errado, não é isso. Não é causar a morte do lago, e sim permitir uma alteração no tipo de vida que existia neste ambiente aquático, que era aeróbica e que agora representa anaerobiose. Lindos. Galera, percebeu o quanto isso é prejudicial? Por que morre o organismo aeróbico? Está aqui a sua explicação. Bom, agora a ideia é a seguinte. O que a gente pode fazer para tentar amenizar este problema? Primeiro, precisamos parar com isso aqui, ó. Isso aqui tem que não existir mais. Não pode mais jogar esgoto nesse ambiente aquático. Segundo, você precisa, obviamente, permitir com que esta água continue corrente para oxigenar, para diluir esta matéria orgânica que era jogado, não está sendo mais, né? Nós observaremos uma autodepuração. Isso é possível, moçada. Vocês conhecem o rio Tietê, né? Que passa pela cidade de São Paulo. Bicho, na cidade de São Paulo ele está podre, né, moçada? Talvez você encontre vida anaeróbica ali presente nele. Agora, quilômetros e quilômetros depois da cidade de São Paulo, você consegue observar uma vitalidade maravilhosa neste rio. Por quê? Ao longo do seu decurso, né, ele vai se autodepurando, a matéria orgânica vai se diluindo e, consequentemente, esse rio vai sendo recuperado ao longo da história. Mas é o seguinte, quanto maior o lançamento de esgoto, mais difícil dele se autodepurar. O ideal seria inibir esse lançamento de esgoto no ambiente aquático e promover o tratamento de 100% do esgoto doméstico, produzido, portanto, por nós seres humanos. Eles deveriam serem todos tratados e aí sim, este problema não aconteceria. Show de bola! Espero que você tenha entendido o que é eutrofização, quais são as consequências e daqui a pouquinho só vou apagar a lousa e já volto para falar de assoreamento. Valeu, galerinha! Aguenta aí, aguenta aí! Salve, galerinha! Paulada San! Eita, fui tomar um gole d'água, apaguei a lousa e voltei diferente pra você. Paulada San tá na área, bicho. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar aquela historinha dos agravos ambientais e eu gostaria de citar agora para você o que é um assoreamento. Pensando dentro do aspecto biológico, estrutural, ambiental, vamos entender qual é que é essa história. Moçadinha, coloquei aqui para vocês retirada de cobertura vegetal. É o que nós fazemos constantemente, este crime que nós fazemos com a natureza. Devastamos, extraímos, derrubamos florestas para a prática de agricultura ou então a prática de pecuária, a gente bota fogo, bicho, a gente arrebenta. Moçadinha, todos nós sabemos que isso é constantemente ocorrido. Agora, qual que é o grande problema de você retirar uma cobertura vegetal? Existem vários problemas. O primeiro deles é você já interferir na biodiversidade do ambiente. O fato de você destruir, matar plantas, você já está diminuindo a biodiversidade. Agora, um segundo fator importante, quando você retira a vegetação, você diminui a umidade não só da atmosfera ali próxima, como do próprio solo. Além disso, moçada, olha quanta coisa nós podemos exaltar, a tal da retirada da cobertura vegetal
ela pode promover a exposição do solo de maneira mais satisfatória, permitindo com que nós tenhamos uma possibilidade maior de fatores erosivos. Ah, Paulado, então a erosão pode se tornar mais intensa. Ó, tô até com... Vocês estão vendo que eu tô... Opa, desse lado aqui, ó. Ó, tá aqui, esse aqui é o nó, viu, moçada? Só vou colocar ele bonitinho aqui agora, ó. Colocar atrás aqui do lenço, para que ninguém veja o nó. E aí, pauladação vai continuar. Beleza, moçada? Bom, agora você já entendeu qual é o problema da retirada da cobertura vegetal. Moçadinha, a vegetação que está inserida no solo, ela tem uma importância fundamental de estabilidade para este solo, além desses fatores anteriores que eu citei. Umidade, proteção do solo, está vinculada à biodiversidade, enfim, atrativo para animais. Show de bola, moçada. Agora o que acontece? Nós, seres humanos, estou aqui esquematizando para você um corpo d'água. Galera, aqui ao lado eu fiz uma simbologia de uma vegetaçãozinha para que vocês possam observar. Em ambas as margens nós estamos observando. E essa vegetação, nós vamos dar o nome de mata ciliar. Paulada, a mata ciliar, ela é importante? Porra, moçada, se é importante. Ela é fundamental, bicho. Ela vai dar alicerce para este solo do barranco. Observem que as raízes desses vegetais permitem estabilidade desse solo. Vai permitir com que eles não desmoronem facilmente para dentro do corpo d'água. Só que agora é o seguinte, nós seres humanos, cara, eu tenho a oportunidade de trabalhar na cidade de Piracicaba, né? E lá nós conhecemos um local específico onde a gente come peixinho lá ao lado, na beira do rio. Cara, aquela região onde estão os restaurantes, tudo isso era mata ciliar, que foi devastada e hoje, quando ocorre uma vazão de água do rio devido a chuvas intensas, toda aquela região se mantém alagada, você não tem mais a percolação, tudo pavimentado. Olha quanto problema, moçada. Constantemente precisam colocar aqueles sacos cheios de areia, de contenção em barranco, para não desmoronar, porque não tem mais vegetação estabelecendo sustentação do solo. Cara, isso é filé. Agora vamos comigo. Então suponhamos que foi lá um cara, um jacu, né? E promoveu completamente a extração desta tal conhecidíssima mata ciliar. Paulada, qual é o grande problema disso? Bicho, a palavra é fudeu grandão, moçada. Por quê? A partir desta situação, este barranco que estava ali alicerçado pelas raízes dos vegetais, com uma cobertura boa, protegido, isso não acontece mais. E ele começa, portanto, a desmoronar ou ser lançado para o interior do corpo d'água. Então aqui, moçada, ó, nós começamos a observar o lançamento de sedimentos que estão sendo lançados para dentro deste corpo d'água. Só que a condição é a seguinte: existem situações que a quantidade de sedimento que é jogado ela é gigantesca, permitindo, portanto, moçada, que uma boa parte deste corpo d'água já não seja mais ocupado somente por água. Não. Nós observaremos o quê? Uma grande quantidade de sedimento que foi jogado para dentro deste corpo d'água, formando um banco de areia gigantesco aqui dentro. Paulada, mas o que isso traz de prejuízo? Ô louco, moçada, um prejuízo imenso nós observaremos a partir de agora. Por qual motivo? Porque agora a questão é a seguinte: este banco de areia, que eu vou colocar aqui ele escrito aqui no meio, ó, o que ele é então? Escrevam aí para mim, ó. Isso aqui é um banco, né, ó? É um banco de areia. Então este sedimento que foi sendo jogado, foi sendo deslocado, desmoronando para dentro do ambiente, cara, isso vai gerar muitas consequências problemáticas para todos nós. Moçadinha, a primeira condição que nós observaremos é o seguinte: a profundidade. Observe que aqui, ó, já teve também sedimentação. A profundidade deste corpo d'água, ela já foi completamente comprometida. Ou seja, existe um volume, uma camada de água menor circulante neste ambiente. Parte da água que circulava aqui teve que dar espaço para este banco de areia. Segundo fator importante que vocês todos devem ter observado comigo. Galera, como a quantidade de água que está circulante, ela é um tanto quanto menor, né? Portanto,
existe uma velocidade, um fluxo hídrico menor ocorrendo nesta região. Então a água, como ela está aprisionada a correr somente pelas laterais, num volume muito mais restrito, ela acaba se deslocando com velocidade menor, uma vez que este barranco de areia ele gera um empecilho para que haja o deslocamento de forma adequada. Muito bem. Agora, Paulada, que outro problema nós podemos enfatizar com vocês? Galera, vejam só comigo. O fato de você ter menos água circulante, menor volume hídrico, você acaba permitindo com que tenha neste ambiente uma menor quantidade de nutrientes, de gás oxigênio, de CO2 estariam disponíveis, obviamente, para os seres vivos sobreviverem. Portanto, já um caso gravíssimo. Galera, agora a grande condição é a seguinte. Este barranco que vai sedimentando para dentro deste ambiente, ele vai permitindo com que, logicamente, nós tenhamos aqui uma certa opacidade deste ambiente. Então a água, que era completamente transparente, límpida, ela começa a apresentar uma cor mais opaca, uma quantidade de sedimento ali dissolvido maior. Então o que nós podemos observar? Aquela luminosidade que penetrava neste corpo d'água com grande intensidade, moçada, o fato da água estar opaca, você começa a dificultar a penetração de luz. E como consequência disso, você terá o quê? Uma queda significativa na taxa de fotossíntese. Paulada, então isso aqui, ó, queda na taxa de fotossíntese. Paulada, então quer dizer que a concentração de oxigênio nessa água está diminuindo? Sem dúvida alguma. Por quê? Diminuiu a taxa de fotossíntese e a quantidade de água circulante é menor. Bom, Paulada, qual é outro problema importante? Galera, como agora existe menor quantidade de água disponível, você concorda comigo que ainda tendo a mesma fonte de energia que é o Sol, essa água ela acaba aquecendo mais rapidamente. E o fato... Opa, deixa eu melhorar aqui que ficou feio, moçada. E o fato, sem dúvida alguma, de você elevar a temperatura deste ambiente de forma mais satisfatória, o que vai acontecer aqui, moçada? Quando você aumenta a temperatura de um líquido, as moléculas dentro dele começam a aumentar o grau de agitação e, portanto, os gases que estavam aqui difundidos nessa água são jogados para a atmosfera. Mas quais são esses gases, né? Só para que vocês possam entender. É o CO2 e o magnífico oxigênio. Paulada, então vai diminuir ainda mais taxa fotossintética aqui dentro. E além disso, diminuir a quantidade de oxigênio disponível. Cara, o que você acha que vai acontecer a partir desse momento? Galera, começa a ter mortandade de peixes, porque a concentração de oxigênio está muito baixa. Paulada, então isso é um assoreamento? É. Esta é a ideia do assoreamento que nós podemos, sem dúvida alguma, identificar. Agora, galera, então como consequências básicas para você entender, menor volume hídrico circulante, menor profundidade, porque teve acúmulo de sedimento, estou resumindo para você, tá? A opacidade da água dificulta a penetração de luz, então tem queda na taxa de fotossíntese, e a elevação da temperatura. Por que eleva a temperatura? Você tem menos água, a fonte de energia é a mesma, então ela aquece mais rapidamente. Você acaba aumentando o grau de agitação entre as moléculas e liberando os gases para a atmosfera, dificultando o metabolismo aeróbico e de fotossíntese ainda mais dentro deste corpo d'água. Ou seja, você vai começar a ter uma interferência significativa na biodiversidade desse ambiente. Morte de seres aeróbicos vão começar a ir para o saco, moçada. Essa é a ideia. Tudo bem? Entendeu o que é um assoreamento? Agora, bicho, o que nós podemos fazer para minimizar este problema ou tentar recuperar este ambiente? Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que restabelecer mata ciliar. Moçada, isso vai cair no Enem para vocês. Presta atenção. O que eu posso fazer para tentar recuperar um local um local assoreado? Perdão, eutrofização foi antes, né? Vamos tentar entender. Primeira coisa, precisamos reconstituir a mata ciliar. Paulada, mas e por exemplo em locais onde existem construções, restaurantes, na beira do rio? Pois é, moçada, precisa ser revisto e refeito o planejamento.
precisa ter pelo menos uns 200 a 350 metros da margem, obviamente, para que você tenha aí vegetação que possa sustentar de fato esta tal região. Tudo bem? Olha lá. Então, primeiro fator, reconstituir mata ciliar. Segundo fator, retirar o excesso de sedimento. Isso vai fazer com que a água possa circular de forma mais avantajada, vai oxigenar mais, vai ter maior número de nutrientes e ao longo do tempo você consegue, obviamente, recuperar essa história. É rápido? Não. Demorado, mas possível de acontecer. Então, o primeiro pré-requisito, reconstituir mata ciliar. Para quê? Para que não caia mais sedimento para dentro desse ambiente. Galerinha, ficou claro para todos nós? Então, de lambuja eu te dei o que acontece com o ambiente quando você desmata. E segundo, falei um pouquinho sobre a condição viável de assoreamento. Belezeira? Moçadinha, então é isso, bicho. Se você gostou, Paulada San quer te pedir um favor? Se inscreva no canal, deixa lá um likezinho, compartilhe com seus amigos para que todo mundo possa usufruir desse conteúdo. Moçada, um beijo no seu coração, espero vocês, até a próxima, valeu! Se liga na bio, valeu galera, fala tchau pra mim! Um beijo, valeu, valeu!